A cidade de São Paulo acordava sob um céu cinzento naquela manhã de junho. O frio cortava as ruas da Avenida Paulista enquanto milhares de pessoas caminhavam apressadas, mergulhadas em suas rotinas. Entre os arranha-céus que perfuravam as nuvens baixas, um edifício em particular se destacava, uma torre de vidro e aço espelhado que refletia o mundo ao redor sem jamais revelar o que acontecia em seu interior. No 42º andar daquele prédio, Afonso Quirino observava a cidade através de janelas amplas que iam do chão ao teto. Ele tinha 43 anos, ombros largos e uma postura que comunicava autoridade antes mesmo de abrir a boca. Seus cabelos negros começavam a mostrar fios prateados nas têmporas e seus olhos escuros pareciam sempre calcular, sempre medir. Vestia um terno sob medida cinza-carvão, sem um único vinco fora do lugar. Afonso Quirino não era apenas rico. Ele era o tipo de rico que fazia governadores atenderem ligações no meio da madrugada. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele tinha erguido shoppings, hospitais, condomínios de luxo e até estádios. Seu nome aparecia nas listas de homens mais influentes do Brasil, mas nunca em colunas sociais. Ele não frequentava festas, não dava entrevistas e raramente era fotografado. O que as pessoas não sabiam é que Afonso tinha aprendido cedo demais que o mundo era um lugar hostil para quem se permitia sentir. Nascido em uma família de classe média baixa na periferia de Osasco, ele perdeu o pai aos 9 anos em um acidente de trabalho. Seu pai, Antônio Quirino, trabalhava como operário em uma fábrica de autopeças quando uma prensa hidráulica mal calibrada o prensou contra uma estrutura metálica. A morte foi instantânea, mas a dor que deixou para trás perdurou décadas. Sua mãe, Dona Iracema, tinha apenas 32 anos quando ficou viúva, com 2 filhos pequenos para criar, Afonso e sua irmã mais nova, Beatriz, que tinha apenas 6 anos. Ela precisou se desdobrar. Trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes, saindo às 5 da manhã e voltando apenas às 9 da noite. Nos finais de semana, lavava roupas para fora para complementar a renda. Afonso viu a mãe envelhecer 10 anos em 2. Viu suas mãos ficarem ásperas e rachadas pelo contato constante com produtos de limpeza. Viu seus joelhos incharem de tanto subir e descer escadas carregando baldes pesados. Viu sua coluna se curvar sob o peso de sacos de roupas molhadas. E jurou para si mesmo que jamais seria refém da necessidade, jamais permitiria que alguém que ele amasse passasse por aquilo. Ele estudou como um possesso. Acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola. Voltava correndo para casa para cuidar de Beatriz enquanto a mãe trabalhava. E depois passava as noites debruçado sobre livros emprestados da biblioteca municipal. Seus professores notaram o talento excepcional para matemática e física. Quando chegou o momento do vestibular, Afonso conquistou uma bolsa integral em uma faculdade particular de engenharia civil, uma das mais conceituadas de São Paulo. Durante a faculdade, ele trabalhou meio período em um escritório de arquitetura, fazendo cálculos estruturais e plantas baixas. Aprendeu rápido, absorvendo o conhecimento como uma esponja. Aos 22 anos, ainda no último ano da graduação, já estava sendo disputado por grandes empreiteiras. Aos 25, já gerenciava obras de médio porte, coordenando equipes de dezenas de homens. Foi durante esse período que ele conheceu Helena. Helena Vasconcelos era arquiteta em uma das empresas parceiras. Ela tinha 24 anos, cabelos castanhos claros que brilhavam sob o sol e olhos verdes que pareciam enxergar além das aparências. Ela ria alto, dançava sozinha na cozinha enquanto preparava café, e tinha uma capacidade inexplicável de enxergar beleza nas coisas mais simples. Uma janela bem posicionada que capturava a luz da tarde, o desenho que a sombra de uma árvore fazia no chão,
o som da chuva batendo em telhas de barro. Eles se conheceram em uma reunião de projeto. Afonso estava apresentando cálculos estruturais para um edifício residencial quando Helena o interrompeu, apontando que a distribuição de pilares que ele propunha, embora tecnicamente perfeita, destruiria completamente a integração dos espaços internos que ela havia planejado. Afonso ficou irritado no início. Ninguém questionava seus cálculos. Mas Helena não estava questionando a competência dele, estava defendendo a visão dela. E ela tinha razão. Eles passaram horas naquela tarde redesenhando o projeto juntos, encontrando um equilíbrio entre funcionalidade estrutural e beleza arquitetônica. Quando terminaram, já era noite, e Helena sugeriu que fossem comer algo. Foram a uma lanchonete simples perto do escritório e conversaram até a madrugada sobre sonhos, arquitetura, família, vida. Afonso se apaixonou naquela noite, não pelo jeito que Helena ria, ou pela inteligência dela, ou pela beleza. Ele se apaixonou porque, pela primeira vez na vida, alguém o via não como um projeto a ser consertado ou uma responsabilidade a ser carregada, mas simplesmente como Afonso, um homem com sonhos, medos, esperanças. Eles começaram a namorar 3 semanas depois. 6 meses mais tarde, Afonso a pediu em casamento em uma noite fria de julho, no topo do edifício Copan, de onde se via a cidade inteira brilhando como um tapete de estrelas invertido. Helena disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Casaram-se aos 27 anos de Afonso e 26 de Helena, em uma cerimônia modesta em uma capela do Brás. Dona Iracema chorou durante toda a cerimônia, emocionada ao ver o filho construir algo que ela achava que a pobreza tinha roubado deles. A possibilidade de amor verdadeiro. Beatriz foi dama de honra, linda em seu vestido simples rosa claro. Por 3 anos, Afonso acreditou que tinha encontrado um equilíbrio impossível. Sua carreira decolava. Ele havia sido promovido a gerente regional de uma das maiores construtoras do país, coordenando obras em 3 estados diferentes. O dinheiro começava a entrar de forma mais confortável. Ele e Helena compraram um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, pequeno mas aconchegante, onde Helena encheu cada canto com plantas, quadros e aquela luz que só ela sabia capturar. Eles faziam planos, queriam ter filhos, queriam eventualmente abrir um escritório próprio, onde ele cuidaria da engenharia e ela da arquitetura. Queriam viajar para o exterior. Helena sonhava em conhecer as obras de Gaudí em Barcelona. Queriam envelhecer juntos, de mãos dadas, vendo netos brincarem no jardim de uma casa que ainda iriam construir. Mas então veio o diagnóstico. Helena começou a sentir dores abdominais em março. No começo, eram coisas pequenas, um desconforto aqui, uma fisgada ali. Ela atribuiu ao estresse do trabalho, a uma alimentação irregular, mas as dores pioraram. Em abril, ela foi ao médico. Fizeram exames de sangue, ultrassonografias. Nada conclusivo. As dores continuaram. Em maio, fizeram uma tomografia. Câncer de pâncreas, estágio 3. Agressivo, invasivo, já espalhado para o fígado. Afonso lembra exatamente como estava quando recebeu a notícia. Estava em uma obra em Santos, supervisionando a concretagem de uma laje, quando o celular tocou. Era Helena, e sua voz estava estranha, fraca, como se estivesse muito longe. Ela pediu que ele voltasse para São Paulo. Precisavam conversar. Ele dirigiu os 120 quilômetros de volta em menos de 1 hora, ultrapassando todos os limites de velocidade, o coração martelando no peito. Encontrou Helena na sala do apartamento, sentada no sofá que haviam comprado juntos em um brechó, segurando uma pasta de exames. Quando ela levantou os olhos para ele, Afonso soube, apenas soube. Os médicos deram 6 meses a 1 ano. Ofereceram quimioterapia paliativa, mas avisaram que as chances de remissão eram próximas de 0. Helena tinha 30 anos. 30 anos e uma sentença de morte. Afonso não aceitou. Recusou-se terminantemente a aceitar.
Ele gastou cada centavo que tinha e outros tantos que não tinha em tratamentos experimentais. Levou Helena para hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, até conseguiu uma consulta em um centro especializado em Miami. Hipotecou o apartamento. Pegou empréstimos, vendeu o carro, pediu dinheiro a amigos, colegas, até pessoas que mal conhecia. Nada adiantou. A quimioterapia deixava Helena tão fraca que ela mal conseguia sair da cama. Seu cabelo caiu em tufos, deixando o travesseiro coberto de fios castanhos todas as manhãs. Ela emagreceu tanto que Afonso conseguia contar suas costelas quando a ajudava a tomar banho. Mas ela nunca reclamou, nunca perguntou, por que eu? Apenas segurou a mão de Afonso e disse que, independente do que acontecesse, ela tinha sido feliz. Os 6 meses que os médicos previam se tornaram 7. Helena lutou com cada grama de força que tinha. Afonso tirou licença do trabalho para cuidar dela em tempo integral. Dona Iracema ia todos os dias ao apartamento para ajudar. Beatriz passava as noites fazendo companhia à cunhada que amava como irmã. Mas o câncer era implacável. Em uma manhã chuvosa de abril, exatamente 11 meses depois do diagnóstico, Helena acordou com dificuldade para respirar. Afonso a levou correndo para o hospital sírio-libanês. Os médicos internaram ela imediatamente na UTI. O fígado estava em falência. Os rins começavam a parar. Não havia mais o que fazer. Afonso conseguiu permissão para ficar ao lado dela. Ele segurou a mão de Helena enquanto as máquinas apitavam ao redor deles, marcando a falência sistemática de cada órgão vital. Ela mal conseguia falar, mas apertou a mão dele com a pouca força que restava e sussurrou: "Promete que vai viver, Afonso, não apenas existir, viver." Ele prometeu, sabendo que era uma mentira. Helena morreu às 7h43 da manhã, no quarto 504 do Hospital Sírio-Libanês, enquanto a chuva batia nas janelas e Afonso segurava sua mão. Ele sentiu o momento exato em que ela partiu. A pressão da mão dela afrouxou, o peito subiu uma última vez e não voltou a descer. As máquinas começaram a apitar em um tom contínuo, monótono, final. E naquele momento, algo dentro de Afonso se fechou como uma porta batendo com força. Uma porta de aço, trancada por dentro, com as chaves jogadas fora. O funeral foi pequeno. Amigos, família, alguns colegas de trabalho. Afonso não chorou. Ficou parado ao lado do caixão, usando o único terno que possuía, olhando fixamente para um ponto distante que ninguém mais conseguia ver. Dona Iracema tentou abraçá-lo, mas ele estava rígido demais, distante demais. Beatriz segurou sua mão durante toda a cerimônia, e ele deixou, mas era como segurar a mão de uma estátua. Nos dias seguintes, Afonso voltou ao trabalho. Não tirou luto, não conversou com psicólogo, não permitiu que ninguém falasse sobre Helena em sua presença. Ele simplesmente enterrou a dor sob camadas e camadas de trabalho. Decisões, números, projetos. 6 meses depois, ele pediu demissão da construtora onde trabalhava. Pegou a indenização, somou ao dinheiro que conseguiu com a venda do apartamento que havia comprado com Helena e fundou a Quirino Engenharia e Construções. Começou pequeno, reformas residenciais, pequenas obras comerciais. Mas Afonso trabalhava 18, 20 horas por dia. Não tinha vida social. Não tinha hobbies, não tinha nada além do trabalho. E o trabalho cresceu. Em 2 anos, a Quirino Engenharia estava pegando obras de médio porte. Em 5 anos, competia em licitações públicas importantes. Em 10 anos, era uma das 5 maiores construtoras de São Paulo. Em 15 anos, Afonso Quirino era um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Mas ele estava completamente sozinho. Comprou um apartamento de luxo na Vila Olímpia, 300 metros quadrados, vista panorâmica, decorado por um designer caro que deixou tudo impecável e absolutamente sem alma. Afonso não ligava. Ele mal passava tempo ali, de qualquer forma. O apartamento era apenas um lugar para dormir entre jornadas de trabalho. Ele não namorava.
Ocasionalmente, frequentava jantares de negócios onde mulheres elegantes se aproximavam com sorrisos estudados e olhares interessados, mas Afonso nunca levava ninguém para além de uma conversa educada. Algumas eram lindas, algumas eram inteligentes, algumas eram bem-sucedidas, mas nenhuma era Helena. E ele havia decidido naquela manhã chuvosa de abril, 15 anos atrás, que ninguém jamais seria. Sua rotina era matematicamente precisa. Acordava às 5 da manhã, treinava por 1 hora na academia particular de seu apartamento, esteira, musculação, alongamento. Às 6 tomava banho. Às 6h15 tomava um café da manhã preparado por sua governanta, Dona Cláudia. Sempre o mesmo. Omelete de claras, frutas frescas, café preto sem açúcar. Às 7 em ponto, chegava ao escritório, invariavelmente o primeiro a chegar. Passava o dia em reuniões com investidores, arquitetos, engenheiros, fornecedores. Analisava planilhas, revisava contratos, aprovava ou recusava projetos. Almoçava no próprio escritório, quase sempre a mesma refeição balanceada, preparada por um serviço de marmitas fitness. Peito de frango grelhado, arroz integral, legumes cozidos. Continuava trabalhando até às 8 da noite, quando finalmente saía. Voltava para o apartamento vazio. Jantava algo leve, geralmente uma sopa ou salada. Lia relatórios e documentos técnicos na sala de estar, sozinho, enquanto a cidade brilhava lá embaixo através das janelas panorâmicas. Às 11 em ponto, ia dormir. 6 horas depois, o alarme tocava e tudo recomeçava. Finais de semana eram ligeiramente diferentes. Aos sábados, visitava Dona Iracema, que agora vivia confortavelmente em um apartamento que Afonso havia comprado para ela em Pinheiros, perto de Beatriz. Sua mãe, agora com 67 anos, tentava sempre convencê-lo a ficar para o almoço, a trazer alguém na próxima visita, a viver um pouco. Afonso apenas sorria e dizia que estava bem. Aos domingos, ele ia ao cemitério, sempre no mesmo horário, 9 da manhã, sempre com as mesmas flores, lírios brancos, que eram as favoritas de Helena. Ficava parado em frente ao túmulo por exatamente 20 minutos. Não rezava, porque nunca tinha sido religioso. Não falava em voz alta, porque achava absurdo conversar com os mortos. Apenas ficava ali, parado, olhando para o nome gravado no mármore. Helena Vasconcelos Quirino, 1973-2003. A luz que iluminou meu caminho. As pessoas no escritório tinham aprendido a não fazer perguntas pessoais a Afonso. Sua secretária, Sandra, uma mulher competente de 52 anos que trabalhava com ele havia 8 anos, sabia mais sobre sua vida do que qualquer outra pessoa, o que não era muito. Ela sabia sobre Helena porque uma vez, acidentalmente, mencionou algo sobre o Dia dos Namorados e viu a expressão no rosto de Afonso mudar. Ela nunca mais tocou no assunto. Sandra costumava dizer, em conversas privadas com outros funcionários, que trabalhar para Afonso Quirino era como trabalhar para uma máquina extremamente eficiente e justa. Ele pagava salários acima do mercado, nunca atrasava, oferecia benefícios excelentes, mas não havia calor humano, não havia conexão. Ele era educado, profissional, até generoso, mas era como se houvesse uma parede de vidro entre ele e o resto do mundo. Você podia vê-lo, mas nunca tocá-lo. E Afonso gostava assim, ou pelo menos tinha-se convencido de que gostava. Naquela manhã específica de junho, 15 anos depois da morte de Helena, Afonso estava revisando o projeto de um novo empreendimento na Zona Leste. Um residencial de médio padrão com 240 apartamentos. Era um projeto importante, com investidores internacionais envolvidos. Tudo precisava ser perfeito. Sandra bateu à porta de seu escritório às 9h15, como sempre fazia quando tinha assuntos urgentes. Ela entrou sem esperar resposta, carregando uma pasta de documentos e uma expressão levemente preocupada. Bom dia, Afonso. Precisamos conversar sobre a obra do residencial Parque das Flores, ela disse, pousando a pasta sobre a mesa de mogno escuro
que dominava o escritório. Afonso levantou os olhos da tela do computador, removendo os óculos de leitura que usava para trabalhar. Que tipo de problema? Estamos com um problema nos laudos ambientais. A Prefeitura Regional está exigindo uma revisão completa antes de liberar o alvará de construção. Aparentemente, os estudos que apresentamos têm inconsistências técnicas. Afonso pegou a pasta e começou a folheá-la, sua expressão permanecendo neutra, mesmo quando leu as anotações críticas dos técnicos da prefeitura. Quanto tempo isso vai atrasar o cronograma? No mínimo 3 semanas, possivelmente 1 mês, dependendo de quanto trabalho precisa ser refeito. Inaceitável. Temos investidores esperando. O marketing já começou as vendas na planta. Não podemos atrasar. Eu sei, Sandra concordou. E tem mais. O técnico ambiental que tínhamos contratado para fazer esses laudos se desligou da empresa na semana passada. Foi trabalhar em uma mineradora em Minas Gerais. Ofereceram um salário que não conseguimos competir. Afonso fechou a pasta com mais força do que pretendia. Então precisamos contratar outro profissional, imediatamente. Já estou tentando. Fiz contato com 3 empresas especializadas. 2 estão com a agenda completamente lotada até agosto. A terceira pediu um valor absurdo, quase 3 vezes o orçamento que tínhamos previsto. Pague o que for necessário, Afonso disse, sua voz tão indiferente quanto se estivesse pedindo que comprassem papel para a impressora. Não podemos atrasar essa obra. Os investidores já ameaçaram procurar outros projetos se não cumprirmos os prazos. Sandra assentiu, fazendo anotações em sua agenda eletrônica. Já ia saindo quando hesitou e se virou novamente. Ah, tem uma coisa. Recebi uma indicação de uma profissional que está disponível e pode começar imediatamente. Ela tem boas referências. Trabalhou em projetos ambientais significativos em várias cidades do interior paulista. Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto. Os colegas que a indicaram falam muito bem do trabalho dela. Parece competente e séria. Afonso voltou a olhar para a tela do computador, já retomando a análise de planilhas financeiras. Nome: Noemi Furtado. Afonso parou o que estava fazendo e levantou os olhos novamente. Nunca ouvi falar. Exatamente por isso que ela está disponível. Sandra sorriu de leve, conhecendo bem a dinâmica do mercado. Os profissionais famosos estão todos contratados ou cobram fortunas. Ela é boa, mas não é conhecida aqui em São Paulo porque passou os últimos anos trabalhando no interior. E por isso mesmo, o preço dela é razoável. Muito mais razoável que a terceira empresa que mencionei. Afonso considerou por alguns segundos. Ele não gostava de correr riscos com profissionais desconhecidos, especialmente em projetos importantes. Mas também era pragmático o suficiente para entender que, às vezes, as melhores oportunidades vinham de lugares inesperados. Marque uma reunião. Quero avaliar pessoalmente antes de contratar. Traga o currículo dela e exemplos de trabalhos anteriores. Já marquei para amanhã às 15h. Sandra disse, já antecipando a resposta. Ela conhecia Afonso bem o suficiente para saber que ele sempre queria avaliar pessoalmente qualquer decisão importante. Perfeito. Sandra saiu do escritório com a mesma eficiência silenciosa de sempre, fechando a porta suavemente atrás de si. Afonso voltou ao trabalho, esquecendo o assunto quase imediatamente. Era apenas mais uma reunião em uma semana cheia de reuniões. Mais uma profissional a ser avaliada. Mais uma decisão a ser tomada. Ele não sabia ainda que aquela reunião mudaria tudo. O restante do dia transcorreu dentro da normalidade implacável que Afonso havia construído ao longo de 15 anos. Às 10h, reunião com a equipe de marketing sobre o lançamento de um novo empreendimento comercial na Zona Sul. Às 11h30, teleconferência com investidores japoneses interessados em financiar um shopping center em Campinas. Almoço no escritório. A mesma marmita de sempre. Às 14h, visita técnica a uma obra na Vila Mariana que estava enfrentando problemas com fundações. Às 16h, reunião com fornecedores de materiais de construção. Às 18h,
análise de propostas para um projeto de hospital particular em Santos. Tudo sob controle, tudo previsível, tudo exatamente como deveria ser. Mas quando a noite caiu e ele finalmente chegou em seu apartamento às 8h20, exatos 15 minutos depois do horário habitual, devido ao trânsito pesado na Marginal Pinheiros, algo diferente aconteceu. Afonso parou em frente à janela panorâmica de sua sala, observando as luzes de São Paulo se espalharem até onde a vista alcançava. Era uma visão que ele tinha todos os dias, mas raramente realmente via. Naquela noite, porém, ele se pegou olhando de verdade. Milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, uma pessoa. Todas conectadas de alguma forma, todas parte de algo maior. E ele, ali no 42º andar de seu apartamento de luxo, cercado por móveis caros e silêncio absoluto, estava completamente desconectado de tudo aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, Afonso sentiu algo estranho. Uma inquietação que não conseguia nomear. Não era exatamente solidão, porque ele havia aprendido a viver com a solidão. Não era exatamente tristeza, porque ele havia enterrado a tristeza sob tantas camadas de trabalho que ela raramente conseguia emergir. Era algo diferente. Algo que o incomodava de uma forma que não conseguia identificar. Ele se serviu de um copo de uísque. Glenfiddich, 21 anos, sua única extravagância pessoal, e ficou ali, parado em frente à janela, bebendo lentamente enquanto a cidade pulsava lá embaixo. Foi quando seu celular tocou. Era Beatriz. "Oi, mano", ela disse, sua voz alegre como sempre. "Tudo bem? Tudo. E você?" "Bem. Olha, estou ligando para te convidar para jantar no sábado. Vai ser uma coisa simples. Só eu, o Paulo e as meninas. Faz tempo que você não vê as sobrinhas." Paulo era o marido de Beatriz, um professor de história, que Afonso respeitava, mas com quem nunca tinha desenvolvido muita proximidade. As meninas eram Laura e Sofia, de 7 e 5 anos, respectivamente. "Sábado eu já tenho compromisso." Afonso mentiu automaticamente. "Que compromisso?" Beatriz não acreditou. "Afonso, você nunca tem compromissos aos sábados além de visitar a mãe e ir ao cemitério." "Tenho uma obra que preciso vistoriar." "No sábado?" "Afonso, você não pode viver só trabalhando." "Não é só trabalho, Bia. É responsabilidade." Houve um silêncio do outro lado. Então, Beatriz suspirou, e havia uma tristeza naquele suspiro que fez algo apertar no peito de Afonso. "Você sabe que a Helena não ia querer isso para você, né?" Ela disse suavemente. Afonso fechou os olhos. "Não fala dela. Alguém precisa falar, porque você não fala. Faz 15 anos, Afonso. 15 anos. E você continua vivendo como se tivesse morrido junto com ela. Beatriz, eu sei que dói. Eu sei que você amava ela. Mas você prometeu para ela que ia viver. Eu estava lá no hospital, lembra? Eu ouvi. Eu estou vivendo. Não, você está existindo. Tem diferença." Afonso não respondeu. Não tinha resposta. "Pensa com carinho no jantar, tá?" Beatriz disse depois de mais um silêncio. "As meninas sentem sua falta. Eu sinto sua falta. A gente te ama, mano. Eu também amo vocês. Então mostra isso aparecendo de vez em quando." Eles se despediram e Afonso ficou segurando o celular, olhando para a tela que escureceu lentamente. Beatriz tinha razão, e ele sabia disso. Mas admitir que tinha razão significaria admitir que os últimos 15 anos tinham sido, de certa forma, um desperdício. E ele não estava pronto para essa admissão. Bebeu o resto do uísque de um gole só e foi para o quarto. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, Afonso teve dificuldade para dormir. Ficou olhando para o teto escuro, pensando em coisas que normalmente não permitia que ocupassem sua mente. Pensou em Helena, em como ela ria, em como ela o fazia sentir vivo. Pensou em Beatriz e nas sobrinhas que mal conhecia. Pensou em Dona Iracema, que estava envelhecendo e merecia ter o filho por perto mais do que uma visita semanal de 2 horas.
Pensou em si mesmo, em quem havia se tornado, e não gostou muito do que viu. Eram 2h15 da manhã quando finalmente pegou no sono. E quando o alarme tocou às 5, Afonso acordou sentindo-se mais cansado do que quando tinha se deitado. Mas a rotina chamava, e a rotina ele sabia fazer de olhos fechados. Ele não sabia ainda, mas aquela inquietação que havia sentido na noite anterior tinha nome. E o nome dela chegaria ao seu escritório em menos de 24 horas. No dia seguinte, às 2h50 da tarde, Sandra avisou pelo interfone que a candidata havia chegado. Afonso estava terminando de assinar alguns contratos quando ouviu a porta do escritório se abrir. Ele levantou os olhos, preparado para a rotina de sempre, avaliar competência técnica através do currículo, fazer perguntas diretas sobre experiência e formação, analisar exemplos de trabalhos anteriores, tomar uma decisão rápida, baseada em dados objetivos. Mas o que ele viu o pegou completamente desprevenido. Noemi Furtado não se parecia em nada com os profissionais que costumavam se sentar à frente de sua mesa. Ela tinha por volta de 35 anos, altura média, e uma presença que não chamava a atenção pela beleza convencional, mas por algo mais difícil de definir, uma solidez, uma autenticidade. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, prático, sem qualquer pretensão. Ela usava calça jeans escura, bem cuidada, mas claramente não nova, com uma blusa branca de mangas compridas e um blazer bege que havia visto dias melhores, mas estava impecavelmente limpo e passado. Nada de salto alto. Ela usava sapatilhas pretas confortáveis. Nada de maquiagem elaborada, apenas um batom discreto em tom natural. Nenhuma joia, além de um relógio simples no pulso esquerdo. Ela carregava uma mochila surrada de lona verde militar em uma mão e uma pasta de documentos desgastada na outra. Mas o que mais chamou a atenção de Afonso foram seus olhos. Castanhos claros, quase mel, quando a luz os atingia em certo ângulo. Diretos, sem qualquer traço de nervosismo ou deslumbramento. Ela olhou para o escritório luxuoso, com sua vista panorâmica, seus móveis de design, sua decoração cara, e sua expressão não mudou nem 1 milímetro. Então olhou para Afonso e seus olhos o avaliaram da mesma forma que ele estava acostumado a avaliar os outros, com interesse profissional, mas sem reverência. Ela o olhou como se ele fosse apenas mais uma pessoa, não o dono de um império de 200 milhões de reais, não o homem que aparecia em listas das pessoas mais influentes do Brasil. Apenas um homem que precisava contratar alguém para fazer um trabalho. "Boa tarde", Noemi disse, caminhando em direção à mesa e estendendo a mão com firmeza. "Noemi Furtado, prazer em conhecê-lo." Afonso se levantou automaticamente, uma cortesia que raramente praticava com fornecedores ou prestadores de serviço. Apertou a mão dela e notou imediatamente que o aperto era firme, seguro, sem hesitação. Não era o aperto exagerado de alguém tentando impressionar, nem o aperto frouxo de alguém inseguro. Era apenas um aperto de mão normal, profissional. "Afonso Quirino, sente-se, por favor." Noemi se sentou na cadeira em frente à mesa com a naturalidade de quem já tinha estado em centenas de reuniões. Nada de ajustar nervosamente a postura, nada de olhar ao redor procurando aprovação. Ela simplesmente sentou, colocou a mochila no chão ao lado da cadeira, abriu a pasta e tirou alguns documentos, colocando-os sobre a mesa de forma organizada e metódica. "Trouxe cópias dos meus principais trabalhos dos últimos 5 anos", ela disse, sua voz calma e clara. "Laudos ambientais para projetos residenciais e comerciais, estudos de impacto ambiental para indústrias, projetos de recuperação de áreas degradadas, planos de gestão ambiental." Sua secretária me passou as informações básicas sobre o Residencial Parque das Flores. Dei uma olhada preliminar no projeto público disponível na prefeitura e identifiquei 3 pontos críticos que provavelmente estão travando a liberação do alvará.
Afonso pegou os documentos e começou a folheá-los. O trabalho era sólido, extremamente detalhado, profissional. Os laudos estavam bem escritos, com fundamentação técnica robusta, referências normativas corretas, análises bem estruturadas. Havia fotografias, mapas, tabelas, gráficos, tudo organizado de forma clara e acessível. Mas ele não estava acostumado a ser surpreendido, e certamente não por alguém que ele nunca tinha ouvido falar. "A senhora já trabalhou em São Paulo?" Ele perguntou, mantendo o tom formal e neutro. "Não recentemente. Passei os últimos 5 anos trabalhando principalmente no interior paulista. Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Antes disso, trabalhei aqui em São Paulo por alguns anos, logo depois de me formar. Voltei para a capital há 3 semanas. Por que voltou?" Noemi o encarou sem desviar o olhar por um segundo sequer. "Motivos pessoais." A resposta foi tão direta, tão desprovida de qualquer tentativa de elaboração ou justificativa, que Afonso quase sorriu. Quase. As pessoas costumavam dar respostas longas, cheias de explicações e contexto, especialmente quando estavam sendo entrevistadas para um trabalho. Noemi simplesmente estabeleceu um limite claro. Aquilo era pessoal e não seria discutido. "A senhora entende que esse projeto tem prazos extremamente apertados?" Afonso continuou. "Não há margem para erro ou atrasos. Temos investidores internacionais esperando e vendas na planta já iniciadas. Entendo perfeitamente e não cometo erros quando faço meu trabalho." Ela respondeu com a mesma tranquilidade com que alguém comenta o clima. "Confiança não falta, ao que parece." "Não é confiança, Sr. Quirino. É experiência. Trabalho com isso há 12 anos. Sei o que estou fazendo." Afonso recostou-se na cadeira, estudando-a com mais atenção. A maioria das pessoas que se sentava naquela cadeira tentava impressioná-lo de alguma forma, exagerando nas qualificações, concordando entusiasticamente com tudo que ele dizia, fazendo promessas grandiosas. Alguns tentavam bajulá-lo sutilmente, mencionando artigos que haviam lido sobre ele ou projetos seus que admiravam. Noemi, por outro lado, parecia completamente indiferente ao que ele pensava dela. Ela estava ali para apresentar suas qualificações, discutir o trabalho e tomar uma decisão profissional. Nada mais, nada menos. E aquilo o incomodou. Não de forma desagradável, mas de uma forma que ele não conseguia definir exatamente. Era como se alguém tivesse alterado levemente a gravidade da sala, e ele ainda estava se ajustando à mudança. "A senhora pode começar quando?" "Amanhã, se necessário. Quanto antes eu tiver acesso ao terreno, aos documentos completos do projeto e aos laudos anteriores que foram recusados, mais rápido consigo identificar os problemas e entregar o laudo revisado." "E quanto aos seus honorários?" Noemi mencionou um valor. Era razoável, até modesto considerando o nível de urgência do projeto e a complexidade do trabalho. Significativamente menor do que a empresa que havia pedido 3 vezes o orçamento. "Esse valor inclui todos os estudos necessários?" Afonso perguntou, procurando a pegadinha. Sempre havia uma pegadinha. "Inclui 2 laudos ambientais completos. Um preliminar em 5 dias para vocês terem uma ideia do que precisa ser corrigido e um definitivo em 15 dias para a apresentação à prefeitura. Se durante o processo identificarmos necessidade de estudos adicionais que eu não consiga prever agora, informo imediatamente e discutimos valores separadamente." "Trabalho com transparência total." Afonso assentiu lentamente. Tudo o que ela estava dizendo fazia sentido. E, mais importante, ela não estava tentando vender além do que ele precisava, nem fazer promessas impossíveis de cumprir. "Está contratada. Sandra vai preparar o contrato hoje mesmo e passar todas as informações que você precisa. Espero o laudo preliminar em 5 dias e o definitivo em 15. Terá o preliminar em 4 dias e o definitivo em 12. Noemi corrigiu calmamente, guardando os documentos na pasta. "Sempre prefiro entregar antes do prazo. Coisas inesperadas podem acontecer.
e é melhor ter margem de segurança. Ela se levantou, pegou a mochila e estendeu a mão novamente. Obrigada pela oportunidade, Sr. Quirino. Pode ter certeza de que farei um trabalho sério e bem fundamentado. Afonso, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Pode me chamar de Afonso. Noemi assentiu, mas não retribuiu, oferecendo que ele a chamasse por algum apelido ou diminutivo. Apenas acenou com a cabeça e saiu do escritório com a mesma naturalidade com que havia entrado. Quando a porta se fechou, Afonso ficou parado por alguns segundos, olhando para o espaço vazio que ela havia ocupado. Havia algo naquela mulher que o desestabilizava de uma forma que não conseguia compreender. Não era atração física, ou pelo menos não era apenas isso. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era como se ela tivesse olhado através dele, visto além da fachada de poder e controle, e simplesmente não se impressionado. Ele não sabia ainda se gostava ou odiava essa sensação. Sandra entrou alguns minutos depois para discutir os detalhes do contrato, e Afonso passou o resto da tarde tentando se concentrar em outros assuntos. Mas sua mente voltava constantemente para aqueles olhos castanhos claros, diretos, que o haviam olhado como se ele fosse apenas um homem. Apenas um homem. Fazia muito tempo que alguém o via assim. Nos dias seguintes, Noemi trabalhou com uma eficiência que impressionou até Sandra, que já tinha visto centenas de profissionais passarem pelo escritório da Quirino Engenharia. Ela chegava ao escritório às 7:30 da manhã, meia hora depois de Afonso, sempre com a mesma mochila surrada e 2 copos de café na mão, um para ela e outro para Joaquim, o segurança da portaria, um senhor de 60 anos que trabalhou ali há mais de uma década. Afonso notou isso na segunda manhã, quando desceu para buscar um documento que havia esquecido no carro, e viu Noemi conversando com Joaquim, rindo de algo que ele havia dito, tratando-o com o mesmo respeito que trataria um diretor da empresa. Ela passava as manhãs no terreno da obra, que ficava na zona leste de São Paulo, próximo à estação Itaquera do metrô. Chegava lá invariavelmente de transporte público. Afonso descobriu isso quando ofereceu um motorista da empresa, e ela recusou educadamente, dizendo que conhecia bem a cidade e não precisava. Ela caminhava pelo terreno com uma prancheta, fazendo anotações, tirando fotografias, coletando amostras de solo, medindo distâncias, observando a vegetação existente, analisando o curso d'água que passava nos fundos da propriedade. Conversava longamente com os engenheiros da obra, com os topógrafos, até com os operários que conheciam o terreno há mais tempo. Fazia perguntas específicas, ouvia com atenção, anotava tudo. Não tinha pressa, mas também não perdia tempo. Às tardes, voltava para o escritório e se trancava em uma das salas de reunião, cercada de mapas, documentos, legislação ambiental, fotografias. Trabalhava em silêncio, concentrada, parando apenas para beber água ou ir ao banheiro. Raramente almoçava. Sandra descobriu que ela geralmente levava frutas ou sanduíches naturais que comia enquanto trabalhava. Ela não pedia favores, não fazia exigências desnecessárias, não reclamava de nada. Apenas trabalhava. E trabalhava muito bem. No terceiro dia, houve um problema técnico. Um dos sócios investidores do projeto apareceu sem avisar, exigindo ver o andamento dos laudos ambientais. Era um empresário de Curitiba, dono de uma rede de supermercados, que tinha investido 5 milhões no projeto e estava nervoso com os atrasos. Afonso estava em outra reunião quando Sandra o avisou. Ele desceu imediatamente para a sala onde Noemi trabalhava, preparado para fazer o controle de danos, acalmar o investidor, dar garantias. Mas quando chegou à porta da sala, parou. Noemi estava de pé em frente a uma mesa coberta de mapas, explicando calmamente para o investidor, um homem de uns 50 anos, barrigudo, voz alta, exatamente quais eram os problemas identificados nos laudos anteriores. "O senhor está vendo esta área aqui?" Ela apontava para um mapa topográfico.
É uma APP, Área de Preservação Permanente, definida pela largura do curso d'água. O projeto original invadia essa área em pelo menos 20 metros. Isso é proibido por lei federal. Não importa o quanto o senhor tenha investido, não importa quantas pessoas vão morar nesse prédio. Essa área não pode ser ocupada. Ponto final. O investidor começou a reclamar, dizendo que isso era absurdo, que outros projetos faziam isso, que a legislação era exagerada. Noemi o interrompeu, não com grosseria, mas com firmeza absoluta. O senhor tem duas opções, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. A primeira é aceitar que o projeto precisa ser refeito para respeitar a legislação, o que vai adicionar algumas semanas ao cronograma, mas vai garantir que a obra seja aprovada e que o senhor não perca seus 5 milhões quando a fiscalização ambiental embargar tudo. A segunda é insistir em fazer do jeito errado, conseguir aprovar através de algum jeitinho brasileiro e rezar para que não dê problema nos próximos 30 anos. Porque se der, o senhor não vai pagar só multa. Vai responder criminalmente por crime ambiental. O silêncio na sala era pesado. O investidor ficou vermelho, claramente não acostumado a ser contrariado daquela forma, especialmente por uma mulher que provavelmente ganhava em um mês o que ele ganhava em um dia. Afonso se preparou para intervir, mas então o investidor fez algo inesperado. Ele riu, uma risada alta, genuína. Você tem bolas, moça, ele disse ainda rindo. A maioria desses técnicos fica fazendo rodeios, tentando me agradar. Você foi direta. Eu respeito isso. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Noemi respondeu, mas havia um leve sorriso no canto de sua boca. Estou aqui para fazer meu trabalho. E meu trabalho é garantir que esse projeto seja aprovado da forma correta. E você garante que vai ser aprovado? Se vocês seguirem minhas recomendações? Sim, não tenho a menor dúvida. O investidor olhou para os mapas novamente, depois para Noemi. Tá bom, confio em você. Só não me enrola, que eu também não gosto de ser enrolado. Senhor, Noemi olhou diretamente para ele. Eu posso ser muitas coisas, mas enroladora não é uma delas. O investidor saiu da sala satisfeito, cumprimentando Afonso rapidamente na porta e dizendo que ele tinha feito uma boa contratação. Quando ficaram sozinhos, Afonso entrou na sala. Noemi estava guardando os mapas, organizando os documentos que havia mostrado. Você se saiu bem, Afonso disse. Ela olhou para ele, levantando uma sobrancelha. Você achou que eu não ia me sair bem? Não é isso. É que a maioria das pessoas fica intimidada quando um investidor importante aparece, fazendo pressão. Ele não é importante. Ele é apenas um homem com dinheiro que está nervoso porque não entende de legislação ambiental. Meu trabalho é explicar e tranquilizar. Você não pareceu muito preocupada em tranquilizá-lo. Noemi sorriu. E foi a primeira vez que Afonso a viu sorrir de verdade. Era um sorriso pequeno, quase discreto, mas transformava completamente seu rosto. Eu tranquilizei. Só fiz isso sendo honesta, não fazendo cafuné emocional. Homens como ele precisam de clareza, não de papinha. Afonso se pegou sorrindo também. Ela tinha razão. Café? Ele ofereceu, surpreendendo a si mesmo novamente. Ele nunca convidava prestadores de serviço para tomar café. Noemi hesitou por um segundo, então assentiu. Tudo bem, mas só se for puro, sem açúcar. Como você sabe que eu também bebo assim? Porque observei você pegando café na copa ontem. E porque pessoas que vivem de controle geralmente não colocam açúcar no café. É uma forma de autocontrole, de disciplina. Afonso ficou momentaneamente sem palavras. Ela o havia observado. E mais que isso, havia analisado o que observou e tirado conclusões surpreendentemente precisas. Eles foram para a pequena copa executiva do andar. Um espaço discreto com uma máquina de café italiana cara e algumas poltronas confortáveis. Afonso preparou 2 expressos e eles se sentaram. Posso fazer uma pergunta? Noemi disse depois de beber um gole. Pode. Por que você não delega essas decisões?
Você tem uma equipe extremamente competente. Sandra é excepcional. Seus engenheiros sabem o que fazem. Você não precisava estar envolvido em cada detalhe desse projeto. Era uma pergunta que ninguém nunca tinha feito diretamente a Afonso. As pessoas geralmente admiravam sua dedicação, seu comprometimento, seu perfeccionismo. Ninguém nunca questionava se era necessário. Porque quando você delega, você perde controle. Ele respondeu automaticamente a mesma resposta que dava a si mesmo há anos. E eu não perco controle. Noemi o olhou por um longo momento, e havia algo naquele olhar que Afonso não conseguiu decifrar. Não era julgamento, não era admiração, era quase compaixão. Deve ser exaustivo, ela disse baixinho, quase para si mesma. Viver assim deve ser muito, muito cansativo. Afonso sentiu algo se apertar em seu peito. Ninguém nunca tinha olhado para sua necessidade de controle, sua fortaleza, sua disciplina, seu sucesso e visto cansaço. As pessoas viam poder, determinação, força de vontade. Noemi viu a prisão que ele mesmo havia construído e viu que ele estava cansado de ser o guardião. Ele não respondeu. Não sabia como responder. Apenas acenou com a cabeça vagamente e bebeu seu café, que de repente parecia mais amargo do que de costume. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas tocam em algo importante demais para ser resumido em palavras. Finalmente, Noemi terminou seu café e se levantou. Preciso voltar ao trabalho. Quero terminar a análise das coordenadas da APP hoje. Claro! Ela já estava na porta quando se virou. Afonso? Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Sim, obrigada pelo café. E você não precisa ter todas as respostas o tempo todo. Às vezes está tudo bem não saber. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Afonso ficou ali, sozinho na copa, segurando uma xícara vazia de café, sentindo que algo fundamental havia sido dito, mas ele ainda não tinha processado completamente o que. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, ele se pegou pensando na conversa, pensando em como Noemi o havia visto de uma forma que ninguém via há 15 anos, desde Helena. E pela primeira vez desde aquela manhã chuvosa de abril, Afonso se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, viver daquele jeito, com aquele controle todo, com aquela solidão toda, não fosse realmente viver. Talvez fosse apenas sobreviver. E ele não sabia se estava pronto para admitir a diferença. Mas Noemi havia plantado uma semente de questionamento. E sementes, uma vez plantadas, têm o hábito inconveniente de crescer. A segunda semana de trabalho de Noemi trouxe um ritmo diferente para o escritório da Quirino Engenharia. O laudo ambiental preliminar estava praticamente pronto. Ela havia entregue em exatos 4 dias, conforme prometido, mas surgiram complicações técnicas que exigiram reuniões constantes entre ela, Afonso, a equipe de engenharia e os arquitetos responsáveis pelo projeto. O laudo preliminar era devastador em sua honestidade. O projeto original tinha não 3, mas 7 problemas graves de inadequação ambiental. A invasão da APP era apenas o mais óbvio. Havia também questões com drenagem pluvial, supressão irregular de vegetação nativa, ausência de estudo de impacto sobre a fauna local, problemas com destinação de resíduos da construção e 2 outras questões técnicas que Afonso nem sabia que existiam. A boa notícia, segundo Noemi, era que todos os problemas tinham solução. A má notícia era que essas soluções teriam custos, tanto em dinheiro quanto em tempo. As reuniões se tornaram diárias. E quanto mais tempo Afonso passava perto de Noemi, mais ele percebia que estava perdendo o controle que tanto prezava. Não o controle sobre o projeto. Esse, ironicamente, estava melhor do que nunca, porque Noemi era meticulosa e competente. Mas o controle sobre si mesmo, sobre suas reações, sobre o muro que havia construído ao redor de suas emoções.
Noemi tinha uma forma desconcertante de ser absolutamente honesta sem ser cruel. Quando alguém na equipe de engenharia apresentava uma ideia ruim ou tecnicamente impossível, ela não fazia rodeios nem tentava suavizar. Simplesmente explicava, com clareza e sem emoção, por que não funcionaria e oferecia alternativas viáveis. Quando os arquitetos tentaram argumentar que certas mudanças arruinariam a estética do projeto, ela respondeu calmamente que preferia um projeto esteticamente menos impactante, mas legalmente aprovado, do que um projeto bonito embargado pela fiscalização. Os arquitetos não gostaram, mas não conseguiram contra-argumentar. E quando Afonso tomava decisões que ela considerava precipitadas ou baseadas mais em ansiedade do que em análise, ela questionava abertamente, sem medo das consequências. Foi exatamente isso que aconteceu em uma terça-feira chuvosa, durante uma reunião com toda a equipe do projeto. Estavam discutindo o cronograma revisado quando Afonso, pressionado pelos investidores e preocupado com os custos crescentes, sugeriu acelerar parte da obra antes mesmo da liberação completa dos novos laudos. Podemos começar a terraplanagem na área que já está aprovada, ele disse, apontando para o mapa do terreno. Isso nos dá 2 semanas de vantagem enquanto esperamos a análise final da prefeitura. Houve um murmúrio de concordância ao redor da mesa. A maioria dos engenheiros e gerentes de projeto estava ansiosa para mostrar progresso aos investidores. Noemi, que estava sentada no canto da mesa revisando alguns documentos, levantou os olhos. Isso seria um erro, ela disse, com a mesma tranquilidade de quem comenta que parece que vai chover. Todos na sala ficaram tensos. Ninguém contrariava Afonso Quirino assim, tão diretamente, especialmente em frente a toda a equipe. Não era assim que as coisas funcionavam. Você poderia discordar em particular, sugerir alternativas educadamente, mas nunca simplesmente declarar que o chefe estava errado. Afonso parou de escrever e olhou para ela. Sua voz era perigosamente calma quando perguntou: por que seria um erro, Noemi? Ela fechou a pasta de documentos e se virou completamente para ele, sem qualquer sinal de nervosismo ou arrependimento. Porque se a fiscalização da prefeitura aparecer no terreno antes dos laudos revisados estarem formalmente aprovados e arquivados, você não vai pagar uma multa simples. Vai enfrentar um embargo que pode custar milhões em equipamentos parados e mão de obra ociosa, além de atrasar o projeto não em 2 semanas, mas em potencialmente 6 meses ou mais, sem falar no dano à reputação da empresa. A fiscalização não aparece sem aviso prévio, um dos gerentes argumentou. Temos contatos na prefeitura que Noemi o interrompeu, e havia algo afiado em sua voz agora. Contatos? Vocês estão realmente sugerindo que apostemos o projeto inteiro na esperança de que alguém na prefeitura vai avisar se aparecer uma fiscalização? E se essa pessoa estiver de férias? E se ela for transferida? E se simplesmente decidir que não vale a pena arriscar o emprego por vocês? Silêncio. Ela continuou, olhando diretamente para Afonso. Você quer economizar 2 semanas e está disposto a arriscar perder 6 meses? Essa é uma decisão emocional, não racional. Você está com medo da reação dos investidores e está deixando esse medo ditar uma escolha que você sabe que é errada. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir a chuva batendo nas janelas. Todos olhavam alternadamente para Afonso e Noemi, esperando a explosão. Afonso Quirino não aceitava ser contrariado publicamente, não aceitava que questionassem suas decisões e certamente não aceitava que alguém sugerisse que ele estava agindo por medo. Mas algo estranho aconteceu. Afonso a encarou por longos segundos. Viu a firmeza em seus olhos castanhos, a postura ereta de quem estava absolutamente certa do que estava dizendo. Viu que ela não estava tentando desafiá-lo por ego ou poder, estava tentando salvá-lo de um erro estúpido. E então, surpreendendo todos na sala, incluindo a si mesmo, ele assentiu. Você tem razão, ele disse, sua voz clara e firme. Foi uma sugestão precipitada.
Vamos esperar a liberação completa dos laudos antes de começar qualquer movimento de terra. O alívio na sala era quase palpável, mas também havia surpresa. Afonso Quirino nunca admitia estar errado, nunca recuava de uma decisão pública. A reunião continuou, mas algo havia mudado na dinâmica. As pessoas estavam um pouco mais dispostas a questionar, a levantar preocupações, porque tinham visto que Afonso era capaz de ouvir. Depois da reunião, quando todos saíram, Afonso pediu que Noemi ficasse. Ela esperou de pé perto da janela, olhando a chuva cair sobre a cidade. Você me desafiou na frente de toda a equipe, Afonso disse fechando a porta. Eu sei, a maioria das pessoas não faria isso. Eu sei disso também. Afonso caminhou até ficar ao lado dela, olhando para a mesma vista chuvosa. Você não tem medo de mim? Não era uma pergunta, mas Noemi respondeu mesmo assim. Não. Deveria ter? A maioria tem. Ela se virou para olhá-lo diretamente. A maioria das pessoas confunde respeito com medo. Eu respeito seu trabalho, respeito sua inteligência, respeito o que você construiu, mas não tenho medo de você. Você é apenas um homem, Afonso. Um homem muito bem-sucedido, muito inteligente, muito dedicado, mas ainda assim apenas um homem. Afonso sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. Ninguém nunca o tinha reduzido a algo tão simples e tão humano em muitos anos. Para os investidores, ele era um nome, uma marca, uma garantia de retorno financeiro. Para os funcionários, ele era o chefe, a autoridade, a pessoa de quem dependia o sustento deles. Para a mídia de negócios, ele era um caso de sucesso, um exemplo de meritocracia. Mas Noemi via apenas um homem, com falhas, com medos, com a capacidade de errar. E o que você vê quando olha para mim? Ele perguntou, sem saber por que estava fazendo aquela pergunta, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. Noemi ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto como se estivesse lendo um mapa complicado. Vejo um homem que construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que esqueceu que eles servem para duas coisas. Ela disse finalmente. Para manter as ameaças do lado de fora, sim, mas também para manter você do lado de dentro. Você construiu uma prisão perfeita e se trancou nela. E agora não sabe mais como sair, mesmo que queira. A observação foi como um soco no estômago. Precisa, dolorosa, verdadeira. Afonso não respondeu. Não conseguia formar palavras. Ficou apenas olhando para a chuva, sentindo algo que não sentia há muito tempo. O peso esmagador da solidão que havia escolhido carregar. Noemi esperou alguns segundos, então falou novamente, mais suavemente. Sabe o que é engraçado? Você acha que precisa de controle para não se machucar de novo, para não sentir aquela dor que sentiu quando perdeu alguém que amava. Mas viver do jeito que você vive também machuca, Afonso. Só que é uma dor diferente, uma dor lenta, constante, que você se acostumou a carregar porque parece mais segura do que o risco de sentir alegria e depois perdê-la. Ela pegou sua pasta de documentos da mesa. Você pode escolher entre dois tipos de dor. A dor de estar vivo, que às vezes machuca intensamente, mas também traz momentos de beleza impossível. Ou a dor de apenas existir, que nunca machuca demais, mas também nunca traz nada realmente bom. Você escolheu a segunda e está pagando o preço. Ela caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Obrigada por me ouvir na reunião. Sei que não foi fácil. Mas você tomou a decisão certa. Ela saiu sem esperar resposta. Afonso ficou parado no meio da sala de reuniões vazia, ouvindo o som da chuva batendo nas janelas, sentindo algo que não sentia há 15 anos. Vontade de chorar. Ele não chorou. Não se permitiu. Mas a vontade estava ali, pressionando contra as comportas que havia construído há tanto tempo. Naquela noite ele não foi direto para casa. Dirigiu sem destino pelas ruas molhadas de São Paulo, passando por lugares que costumava frequentar com Helena. A cafeteria onde tinham o primeiro encontro agora era uma farmácia.
O cinema onde assistiram ao primeiro filme juntos, demolido, substituído por um prédio comercial. O parque, onde ele a pediu em casamento, ainda existia, mas parecia menor, mais triste sob a chuva. Eram quase 11 da noite quando finalmente chegou em casa. Dona Cláudia, a governanta, já tinha ido embora. O apartamento estava silencioso, apenas o som distante do trânsito lá embaixo. Afonso se serviu de um copo de uísque e ficou na sala escura, olhando as luzes da cidade tremularem na chuva. Pegou o celular e, pela primeira vez em 15 anos, abriu a pasta de fotos antigas que nunca teve coragem de apagar. Lá estava Helena, rindo, dançando, fazendo careta para a câmera, abraçada com ele em dia de sol no parque. E Afonso percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Helena parecia livre nas fotos, leve, viva. E ele, ao lado dela, também parecia. Havia um brilho em seus olhos que não existia mais. Uma leveza nos ombros que se transformou em tensão permanente. Um sorriso genuíno que foi substituído por expressões estudadas de profissionalismo. Ele tinha se tornado outra pessoa nos últimos 15 anos e não tinha certeza se gostava de quem havia se tornado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Beatriz. Oi, mano, você está bem? Passei na frente do seu prédio voltando de um jantar e vi que a luz da sua sala estava acesa. É tarde para você ainda estar acordado. Estou bem, ele mentiu, mas sua voz traiu. Afonso, o que aconteceu? Nada, só um dia difícil. Houve uma pausa. Então Beatriz falou com aquela suavidade que só irmãs mais novas conseguem ter. Quer que eu suba? Posso estar aí em 5 minutos. Afonso considerou recusar como sempre fazia, mas desta vez, para sua própria surpresa, disse: tudo bem, sobe. 10 minutos depois, Beatriz estava sentada ao lado dele no sofá, segurando uma xícara de chá que ela mesma havia preparado. Ela não fez perguntas. Apenas ficou ali, presença silenciosa e reconfortante. Acho que estou cansado, Afonso disse finalmente. De quê? De tudo. De viver desse jeito, de estar sempre no controle, de não sentir. Beatriz pegou a mão dele. Você pode parar, sabe? Ninguém está te obrigando a viver assim. Eu não sei como viver de outra forma. Então aprende. Você aprendeu a construir prédios, a gerenciar uma empresa de 200 milhões de reais, a liderar centenas de pessoas. Pode aprender a viver também. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Afonso perguntou algo que estava queimando dentro dele. Você acha que a Helena ficaria decepcionada com quem eu me tornei? Beatriz demorou a responder, escolhendo as palavras com cuidado. Eu acho que a Helena ficaria triste por você ter parado de viver quando ela morreu, porque ela amava a vida e amava você justamente por como você se permitia viver plenamente ao lado dela. Mas eu também acho, Beatriz apertou a mão dele, que ela entenderia e que ficaria feliz se você encontrasse uma forma de voltar a viver agora. E se eu não souber como? Você tem uma equipe inteira de pessoas que trabalham para você. Delega. Você tem família que te ama. Deixa a gente entrar. E se tiver alguém especial aparecendo na sua vida, ela deu um sorriso pequeno. Não afasta. Dá uma chance. Afonso olhou para a irmã, surpreso. Como você sabe? Porque eu te conheço. E porque você está diferente nas últimas 2 semanas, mais presente quando conversa comigo, menos robótico, quase humano de novo. Afonso sorriu apesar de tudo. Tem uma profissional trabalhando comigo. Ela é diferente. Diferente como? Ela não tem medo de mim. Me trata como pessoa normal. Me desafia. Me faz pensar em coisas que passei 15 anos tentando não pensar. Beatriz sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Então não estraga isso, Afonso. Pelo amor de Deus, não estraga. Você merece ser feliz, merece viver, não apenas existir. Eles conversaram até tarde naquela noite. E quando Beatriz finalmente foi embora, às 2 da manhã, Afonso não se sentiu tão sozinho quanto de costume. Ele foi para a cama
e pela primeira vez em muitos meses, dormiu sem precisar de uísque para relaxar. E sonhou com olhos castanhos claros que o viam de verdade. O laudo ambiental completo foi entregue no 11º dia, um dia antes do prazo prometido de 12 dias. O documento estava impecável, com 147 páginas de análises técnicas, fotografias, mapas, tabelas, fundamentação legal e recomendações detalhadas. A Prefeitura Regional levou apenas 5 dias para aprovar. O funcionário responsável pela análise comentou, em um e-mail oficial, que era o laudo ambiental mais completo e bem fundamentado que havia passado por sua mesa em anos de trabalho. Os investidores ficaram aliviados. A obra finalmente poderia prosseguir. E embora o projeto tivesse ficado alguns milhões mais caro do que o planejado inicialmente, devido às adaptações ambientais, ainda era viável e lucrativo. Afonso deveria estar satisfeito. O projeto estava de volta aos trilhos. Sua reputação como construtor sério e responsável havia sido reforçada e os investidores estavam tranquilos. Tudo voltaria à normalidade. Mas quando Sandra informou, 3 dias depois da aprovação do laudo, que o contrato de Noemi estava tecnicamente encerrado e que ela não precisaria mais frequentar o escritório regularmente, Afonso sentiu um vazio que não esperava. Durante as 2 semanas e meia em que trabalhou ali, Noemi havia se tornado parte da rotina de uma forma que Afonso não tinha percebido até que ela não estava mais lá. A mochila surrada não aparecia mais encostada na cadeira da sala de reuniões. Os 2 copos de café que ela trazia de manhã, um para ela, outro para Joaquim, não estavam mais na recepção. As conversas diretas, sem rodeios, que sempre o faziam pensar, não aconteciam mais. Foram 3 dias sem vê-la. 3 dias que pareceram mais longos do que tinham qualquer direito de ser. Afonso tentou se concentrar em outros projetos. Havia um shopping center em negociação em Guarulhos, um hospital particular em Santos, que precisava de reforma e ampliação, um condomínio de alto padrão sendo planejado para a região da Vila Nova Conceição. Trabalho não faltava, reuniões não faltavam, decisões a tomar não faltavam. Mas sua mente voltava constantemente para conversas na sacada, para olhares diretos, para aquele toque breve no braço quando Noemi havia dito que ele não precisava ter todas as respostas o tempo todo. Na 3ª noite, Afonso fez algo que jamais havia feito antes com nenhum prestador de serviços. Pegou o telefone e ligou para Noemi. Seu número estava nos documentos do contrato. Ele olhou para o número na tela por quase 5 minutos antes de reunir coragem para discar. Sentia-se ridículo. Um homem de 43 anos, dono de uma empresa de 200 milhões, nervoso para fazer uma ligação telefônica. Ela atendeu no 3º toque. Alô? Sua voz soava ligeiramente surpresa. Noemi. É o Afonso. Houve uma pausa breve. Ele podia ouvir o som de trânsito ao fundo. Oi, Afonso. Aconteceu algum problema com o projeto? Alguma questão com o laudo? Não. O laudo está perfeito. A prefeitura aprovou sem nenhuma ressalva. Foi exatamente o que precisávamos. Ah, que bom. Fico feliz que deu tudo certo. Silêncio. Afonso percebeu que não tinha planejado o que dizer a seguir. Apenas tinha ligado no impulso, querendo ouvir a voz dela. Eu gostaria de saber se você gostaria de jantar comigo. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Afonso, não como patrão e funcionária. Seu contrato já está encerrado. Você já recebeu o pagamento integral. Isso seria apenas 2 pessoas que gostariam de conversar longe de escritórios e projetos e cronogramas. Ele ouviu Noemi respirar fundo do outro lado da linha. Quando ela falou, havia uma hesitação em sua voz que ele nunca tinha ouvido antes. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Não, Afonso admitiu. Não tenho certeza de nada, mas sei que passei os últimos 3 dias pensando em você. E sei que isso não aconteceu comigo nos últimos 15 anos. E sei que gostaria de entender por quê.
Mais silêncio. Então, tudo bem, mas em algum lugar simples. Eu não me sinto confortável em restaurantes muito chiques. Conheço um lugar discreto nos jardins. Boa comida, ambiente tranquilo, nada ostensivo. Quando? Amanhã à noite? Tudo bem. Me manda o endereço por mensagem. Eles se despediram. E Afonso ficou olhando para o telefone, sentindo uma mistura de excitação e medo que não sentia desde seus 20 e poucos anos. O que ele estava fazendo? Ele havia jurado nunca mais se permitir esse tipo de vulnerabilidade. Havia construído uma vida inteira baseada em não sentir, em não se apegar, em não correr o risco de perder novamente. Mas Noemi tinha razão. Viver daquele jeito também doía. E talvez fosse hora de escolher um tipo diferente de dor. No dia seguinte, Afonso chegou ao restaurante 10 minutos adiantado. Algo extremamente raro para alguém tão rigidamente pontual quanto ele. Escolheu uma mesa afastada, perto de uma janela que dava para um pequeno jardim iluminado por luzes amarelas suaves. O restaurante era realmente discreto, um lugar pequeno, familiar, frequentado mais por moradores locais do que por empresários e celebridades. Afonso tinha descoberto o lugar anos atrás, em uma das raras ocasiões em que saiu para jantar sozinho e não queria ser reconhecido. Noemi chegou exatamente no horário combinado, 8 da noite. Ela usava um vestido simples azul marinho, de mangas 3/4 e comprimento na altura dos joelhos. Nada extravagante, mas estava bonita de uma forma natural que fez Afonso perceber que nunca a tinha visto com outra roupa além de jeans e blusas de trabalho. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Afonso se levantou quando ela se aproximou, e as palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Você está bonita. Noemi pareceu levemente surpreendida, então sorriu. Aquele sorriso pequeno que transformava seu rosto. Obrigada, você também está diferente, sem gravata. Afonso olhou para baixo, quase surpreso consigo mesmo. Estava usando uma camisa social azul clara, sem gravata, com as mangas levemente dobradas até os cotovelos. Calça de alfaiataria preta, sem cinto. Era a roupa mais casual que usava em público havia anos. Achei que deveríamos deixar o trabalho no escritório, ele disse. Eles se sentaram e um silêncio confortável se instalou enquanto olhavam os cardápios. Um garçom simpático veio anotar o pedido de bebidas, vinho tinto para ambos. Depois que pediram a comida, Noemi foi a primeira a falar. Por que você me convidou, Afonso? De verdade. Ele poderia ter dado uma resposta ensaiada, segura, que mantivesse suas defesas intactas. Mas com Noemi, ele descobriu que não conseguia fingir. Ela o via de verdade. Então, mentir parecia inútil. Porque você é a primeira pessoa em 15 anos que me faz querer sair da prisão que construí, ele disse, olhando diretamente para ela. E porque quando você não estava mais no escritório, senti sua falta. Isso me assustou, mas também me fez perceber que talvez eu não queira mais viver do jeito que estava vivendo. Noemi segurou o copo de vinho entre as mãos, ainda não tendo bebido, olhando para o líquido vermelho como se procurasse respostas nele. Prisões são complicadas, ela disse baixinho, ainda olhando para o vinho. Às vezes a gente nem percebe que está em uma até alguém apontar onde está a porta. E às vezes, mesmo depois de saber onde está a porta, a gente tem medo demais para atravessá-la. Você também estava em uma prisão? Afonso perguntou suavemente. Noemi finalmente levantou os olhos para ele, e havia uma profundidade de tristeza naquele olhar que fez o coração de Afonso apertar. Estive por muito tempo, e quando finalmente consegui sair, percebi que o mundo lá fora não era exatamente o que eu esperava. Mais assustador, mais incerto, mas também mais real. Me conta, Afonso pediu, estendendo a mão sobre a mesa. Conta sua história. Noemi olhou para a mão estendida por um momento, então colocou sua mão sobre a dele. O toque foi cauteloso, como se ambos estivessem testando algo delicado. E então ela começou a falar.
Ela contou que cresceu em Guarulhos, filha única de um mecânico e uma professora primária. Sua infância foi simples, mas feliz. Final de semana na casa da avó em Mogi das Cruzes, brincadeiras na rua com vizinhos, escola pública onde ela sempre foi a melhor aluna da turma. Sempre foi apaixonada por biologia e natureza. Passava horas observando formigas no jardim, colecionando folhas diferentes, fazendo perguntas intermináveis sobre árvores e animais. Aos 14 anos, decidiu que queria trabalhar com o meio ambiente de alguma forma. Estudou feito louca para o vestibular, acordando às 5 da manhã todos os dias, para revisar matérias, fazendo cursinho popular à noite depois da escola. Conseguiu uma bolsa integral para estudar engenharia ambiental em uma universidade federal. Foi lá, no segundo ano da faculdade, que conheceu Ricardo. Ricardo Almeida era filho de uma família tradicional do interior paulista, donos de uma rede de postos de gasolina e algumas propriedades rurais em Campinas e região. Ele cursava engenharia civil na mesma universidade, estava sempre rodeado de amigos, tinha um carro importado, roupas de marca. Mas o que chamou a atenção de Noemi não foi nada disso. Foi uma tarde na biblioteca, quando ela o viu completamente perdido, tentando entender estatística aplicada, prestes a reprovar na matéria pela terceira vez. Ela se ofereceu para ajudar. Passaram 3 horas naquela tarde conversando sobre distribuições normais e desvios padrão, e Ricardo passou na prova com nota 8. Eles começaram a namorar 2 semanas depois. A família de Ricardo nunca aceitou o relacionamento. Para eles, Noemi não era do mesmo nível social. Não importava que ela fosse a melhor aluna da turma, que tivesse um futuro brilhante, que fosse inteligente e determinada. Ela era filha de um mecânico de Guarulhos, e isso era tudo que eles precisavam saber. Mas Ricardo não ligava, ou pelo menos dizia não ligar. Eles se casaram aos 24 anos dela, 25 dele, em uma cerimônia modesta que a família dele boicotou por completo. A mãe de Ricardo nem apareceu. O pai foi, mas ficou sentado no fundo da igreja com cara de enterro. Os primeiros 2 anos foram bons. Eles moraram em São Paulo, trabalhavam em suas áreas, faziam planos. Queriam montar uma consultoria ambiental juntos um dia. Ele cuidaria da parte de construção civil sustentável, ela da parte de licenciamento e preservação. Queriam ter filhos, queriam construir uma vida juntos. Mas então o pai de Ricardo sofreu um AVC grave. A família pressionou Ricardo para voltar a Campinas e assumir os negócios. Disseram que ele era o filho homem, o único capaz de tocar as empresas, que era sua responsabilidade, sua obrigação familiar. Ricardo ficou dividido. Amava Noemi, mas também sentia uma culpa enorme pela expectativa familiar. Durante meses, ele ficou em crise, viajando toda semana para Campinas, tentando resolver problemas da empresa de longe, ficando cada vez mais estressado. Até que ele tomou uma decisão. Pediu que Noemi fosse com ele para Campinas. Disse que precisava dela, que juntos conseguiriam lidar com a pressão da família, que seria temporário até ele organizar as empresas e conseguir contratar gerentes competentes. E eu fui, Noemi continuou, sua voz ficando mais fraca, mais distante, porque amava ele, porque queria apoiá-lo em um momento difícil. Larguei um emprego excelente aqui em São Paulo, em uma consultoria ambiental que estava crescendo. Deixei meus pais, meus amigos, minha vida. Fui porque achei que era isso que pessoas que se amam fazem, sacrificam pelo outro. Ela parou, bebeu um longo gole de vinho. Mas quando chegamos em Campinas, tudo mudou. A família dele se tornou ainda mais hostil. A mãe dele mal falava comigo. Os tios e primos me tratavam como empregada quando precisavam de alguma coisa, e como invasora quando eu tentava opinar sobre qualquer assunto. Ricardo passava 18 horas por dia nas empresas, tentando provar que era capaz, tentando ganhar o respeito da família. Noemi fechou os olhos e Afonso viu que ela estava revivendo cada momento doloroso. Eu tentei arranjar trabalho, mas todas as oportunidades eram mediadas pela família dele de alguma forma.
Eles conheciam os donos das empresas, tinham influência e sabotavam discretamente. Uma vez consegui uma entrevista em uma consultoria grande, estava tudo certo, e de repente a vaga foi preenchida internamente. Descobri depois que a mãe de Ricardo tinha ligado para o dono da empresa, que era amigo de infância do pai dela. Eles fizeram isso deliberadamente? Afonso perguntou, sentindo raiva crescer em seu peito. Fizeram, porque queriam que eu ficasse dependente deles. Queriam me diminuir, me fazer sentir que eu não era nada sem a família Almeida. E sabe o que é pior? Eu deixei. Fiquei 3 anos presa naquela cidade, naquela casa, naquela vida que não era minha, me tornando cada vez menor, cada vez mais invisível. Lágrimas começaram a descer silenciosamente pelo rosto de Noemi, mas ela não as limpou. Apenas deixou que caíssem. Ricardo via tudo isso, sabia o que estava acontecendo, mas sempre dizia só mais um pouco. Assim que eu conseguir estabelecer as coisas, quando meu pai melhorar. Só que o pai dele nunca melhorou. E as coisas nunca se estabeleceram, e eu fiquei cada vez mais perdida. Afonso apertou a mão dela com mais força, oferecendo a única coisa que podia, presença. E então, Noemi continuou, e sua voz tremeu. Eu engravidei. Afonso sentiu o coração apertar. Não tínhamos planejado. Estávamos usando proteção, mas aconteceu. E quando vi o teste positivo, pela primeira vez em 3 anos, senti esperança. Senti que talvez aquilo pudesse mudar tudo, que um bebê pudesse nos reconectar, pudesse fazer Ricardo lembrar do que tínhamos antes, do que realmente importava. Ela parou, respirou fundo, tremendo. Contei para ele em uma noite depois do jantar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então sabe o que ele disse? Afonso não conseguiu falar, apenas balançou a cabeça. Ele disse: como isso foi acontecer justo agora? Eu estou no meio de uma negociação importante. Minha mãe vai ficar furiosa. Ela já acha que você quer se aproveitar da família. Noemi finalmente limpou as lágrimas, mas outras já estavam descendo. Ele não ficou feliz, não me abraçou, não disse que ia ficar tudo bem. Só pensou em como aquilo ia complicar a vida dele com a família. E foi naquele momento que percebi. Ele tinha feito sua escolha há muito tempo, e a escolha não era eu. Nunca tinha sido. O que você fez? Nada no começo. Fiquei lá, grávida, sozinha, ouvindo a mãe dele fazer comentários sobre como eu tinha planejado aquilo para me garantir financeiramente. Fui às consultas pré-natais sozinha. Preparei o quartinho do bebê sozinha. Ricardo sempre estava muito ocupado. Noemi parou novamente, e quando falou, sua voz era quase um sussurro. Eu estava com 12 semanas quando aconteceu. Comecei a sangrar em uma manhã. Muita dor, muita perda de sangue. Ricardo estava viajando a negócios. Tive que pedir para um vizinho me levar ao hospital. Afonso sentiu lágrimas queimar em seus próprios olhos. Houve complicações. O bebê não resistiu. E os médicos me disseram que eu tinha endometriose avançada, que a gravidez já era um milagre e que seria muito, muito difícil engravidar novamente sem tratamentos agressivos. Noemi. Afonso estendeu sua outra mão também, segurando as 2 mãos dela entre as suas. Passei 5 dias internada no hospital. Ricardo apareceu no 3º dia, ficou 2 horas e voltou para a reunião que tinha. Quando finalmente recebi alta e voltei para aquela casa horrível, não consegui mais. Simplesmente não consegui. Ela olhou diretamente para Afonso e havia uma força em seu olhar que transcendia a dor. Fiz as malas naquela mesma noite. Voltei para São Paulo, para a casa dos meus pais. Pedi o divórcio. Recomecei do zero. Fui trabalhar no interior porque eram as únicas oportunidades que consegui. Reconstruí minha carreira tijolo por tijolo. Me reconstruí pedaço por pedaço. Quando foi isso? Há 2 anos. O divórcio se finalizou há 1 ano e meio. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O garçom se aproximou com a comida, mas ao ver a cena, as lágrimas, as mãos entrelaçadas, a intensidade emocional, discretamente se afastou novamente.
Sabe qual é o meu fantasma, Afonso? Noemi disse finalmente. É uma criança que nunca nasceu. É uma versão de mim que morreu naquele hospital em Campinas. É o tempo que perdi vivendo a vida de outra pessoa. São 3 anos que nunca vou recuperar. Eu sinto muito, Afonso disse, e sua voz estava carregada de emoção genuína. Sinto muito por tudo que você passou, por não ter sido protegida quando deveria ter sido, por ter perdido seu bebê, por ter tido que reconstruir sozinha. Noemi finalmente limpou as lágrimas completamente e ofereceu um sorriso fraco. Obrigada, mas sabe de uma coisa? Aquela dor toda me ensinou algo importante. O quê? Que eu sou mais forte do que achava que era, que posso perder tudo e ainda assim me reconstruir, que não preciso de ninguém para validar minha existência e que, ela apertou as mãos dele, nunca mais vou me fazer pequena para caber no espaço que alguém acha que mereço. Afonso olhou para aquela mulher extraordinária à sua frente, que tinha perdido tanto, sofrido tanto, e ainda assim se reconstruído com tanta dignidade, e sentiu algo que não sentia há 15 anos. Amor. Não o amor arrebatador e juvenil que tinha sentido por Helena, mas um amor diferente, construído sobre reconhecimento mútuo de dor, sobre respeito profundo, sobre a coragem de ser vulnerável. Ele se levantou, contornou a mesa e fez algo que não planejou. Estendeu a mão para Noemi. Vem! Ela olhou para a mão estendida, confusa. Para onde? Para qualquer lugar. Para fora desse restaurante. Para caminhar. Só vem. Noemi hesitou apenas por um segundo antes de colocar sua mão na dele. Eles saíram do restaurante sem comer, sem pagar. Afonso voltou depois para acertar. Mas naquele momento não se importou. Caminharam pelas ruas dos jardins, de mãos dadas, em silêncio. A noite estava fria, mas clara. Estrelas visíveis mesmo com a poluição luminosa da cidade. Eles caminharam sem destino, apenas precisando se mover, precisando processar a intensidade do que tinham compartilhado. Eventualmente, chegaram a uma pracinha pequena, quase vazia. Havia um banco sob uma árvore. Eles se sentaram. Obrigada, Noemi disse. Por quê? Por me ouvir, por não tentar consertar, por não dar conselhos, por só estar presente. Afonso passou o braço ao redor dela e Noemi encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo o calor um do outro, a respiração sincronizada. Eu também tenho fantasmas, Afonso disse finalmente. E pela primeira vez em 15 anos, ele contou tudo. Sobre Helena, sobre o câncer, sobre segurar a mão dela enquanto ela morria, sobre a promessa que fez e não cumpriu, sobre os 15 anos de solidão autoimposta, sobre os muros que construiu. Noemi ouviu sem interromper, apenas apertando a mão dele de vez em quando. Quando ele terminou, ela se virou para olhá-lo. Sabe o que é estranho? Ela disse. Nós dois perdemos tanto, mas de formas tão diferentes. Você perdeu alguém que amava e decidiu nunca mais amar. Eu perdi alguém que achava que amava e descobri que amor não deve machucar daquele jeito. E agora, Noemi tocou suavemente o rosto dele. Estamos aqui, 2 sobreviventes. 2 náufragos que encontraram um ao outro em uma ilha deserta. Não sei o que isso significa. Não sei se dá para consertar pessoas tão quebradas quanto nós. E se não der, então pelo menos não estaremos quebrados sozinhos. Afonso olhou para ela, para aqueles olhos castanhos claros que o viam de verdade, para aquele rosto que carregava tantas cicatrizes, mas ainda conseguia sorrir. Para aquela mulher que havia perdido tudo e se reconstruído com dignidade. E pela primeira vez desde aquela manhã chuvosa de abril de 15 anos atrás, Afonso Quirino se permitiu sentir. Sentir medo, sentir esperança, sentir desejo, sentir conexão, sentir amor. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou.
O beijo foi cuidadoso no começo, quase hesitante, como se ambos estivessem testando se eram realmente reais, se aquilo realmente estava acontecendo. Mas então Noemi aprofundou o beijo, suas mãos segurando o rosto dele, e Afonso sentiu 15 anos de gelo começarem a derreter. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Ambos estavam tremendo levemente, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, Noemi sussurrou. Eu também. Não sei se consigo fazer isso. Confiar de novo. Abrir meu coração de novo. Eu também não sei, Afonso admitiu, encostando a testa na dela. Mas sei que não quero mais viver daquele jeito. E sei que quando estou com você, eu me lembro de como é estar vivo de verdade. Noemi fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Promete que vamos devagar, que não vamos ter pressa, que vamos respeitar o medo um do outro. Prometo. E promete que vai ser honesto comigo, sempre, mesmo quando a verdade for difícil. Prometo. Se você prometer o mesmo, prometo. Eles ficaram abraçados naquele banco, sob aquela árvore, enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético ao redor deles. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, a vida seguia. Mas ali, naquele pequeno círculo de dois, o tempo parecia ter desacelerado. Dois corações quebrados, tentando descobrir se era possível se reconstruir juntos. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditavam que talvez, apenas talvez, fosse possível. As semanas que se seguiram àquela noite foram diferentes de tudo que Afonso ou Noemi haviam experimentado antes. Não era um romance de cinema, com declarações grandiosas e gestos dramáticos. Era algo mais sutil, mais cuidadoso, mais real. Eles se viam 2 ou 3 vezes por semana. Sempre em lugares simples, cafeterias discretas, caminhadas no Parque Ibirapuera, jantares em restaurantes pequenos do tipo que serve comida caseira e boa. Conversavam muito, sobre tudo e sobre nada, sobre infância e sonhos, sobre arrependimentos e esperanças, sobre os fantasmas que ainda os assombravam e como estavam aprendendo a conviver com eles. Afonso começou a mudar de formas pequenas, mas significativas. Ele passou a sair do escritório às 7 da noite, em vez de às 8. Começou a delegar mais decisões para Sandra e sua equipe de gerentes, descobrindo com surpresa que o mundo não desmoronava quando ele não controlava cada detalhe. Aceitou o convite de Beatriz para jantar e passou uma noite maravilhosa rindo com as sobrinhas enquanto elas mostravam os desenhos que tinham feito. Visitou Dona Iracema não apenas aos sábados, mas às vezes também em meio de semana, sem motivo específico, apenas para tomar café e conversar. Sua mãe notou a diferença imediatamente. Você está mais leve, filho, ela disse em uma dessas visitas, tocando suavemente seu rosto. Seus olhos estão diferentes, tem vida neles de novo. Noemi também estava mudando. Ela aceitou uma posição como consultora permanente para a Quirino Engenharia, mas sob seus próprios termos, trabalharia em projetos específicos, manteria autonomia, poderia recusar trabalho se quisesse. Afonso concordou sem hesitar, entendendo que ela precisava dessa independência, dessa garantia de que nunca mais seria engolida pelos planos de outra pessoa. Ela começou também a fazer terapia, algo que tinha adiado por 2 anos. Encontrou uma psicóloga especializada em luto e trauma na Vila Mariana e passou a ter sessões semanais onde finalmente processava a perda do bebê, o fim do casamento, os anos que sentiu que tinha desperdiçado. E lentamente, cuidadosamente, eles foram construindo algo juntos. Não foi fácil. Houve momentos difíceis, como aquela tarde em que Afonso, sem pensar, comparou algo que Noemi fez com algo que Helena costumava fazer. Viu a expressão no rosto de Noemi mudar instantaneamente. Dor, insegurança, o medo de estar competindo com uma memória. Eles tiveram que sentar e conversar por horas sobre isso. Afonso explicou que não estava tentando transformar Noemi em Helena, que amava Noemi exatamente por quem ela era.
Noemi explicou que tinha medo de sempre ser comparada, de nunca ser suficiente. Eles choraram juntos, se abraçaram, prometeram ter mais cuidado. Ou como aquela noite em que Noemi acordou de um pesadelo sobre estar de volta naquela casa em Campinas e entrou em pânico quando Afonso tentou acalmá-la, confundindo-o momentaneamente com Ricardo. Afonso ficou magoado, mas Noemi explicou que trauma não é racional, que algumas feridas levam muito tempo para sarar. Eles ficaram acordados até de madrugada conversando, e Afonso aprendeu a dar espaço quando ela precisava, a entender que amor também significa respeitar as cicatrizes. Mas também houve momentos de alegria pura, como a manhã de domingo, em que Afonso levou Noemi para conhecer o túmulo de Helena. Noemi estava nervosa, sem saber o que esperar, mas quando chegaram ao cemitério, Afonso segurou a mão dela e disse: "Quero que você conheça alguém muito importante para mim, alguém que me ensinou a amar, e quero que ela saiba que encontrei alguém especial de novo." Eles ficaram parados em frente ao túmulo, e Afonso falou em voz alta, algo que nunca tinha feito antes. Contou para Helena sobre Noemi, sobre como tinha conhecido ela, sobre como ela o tinha ajudado a lembrar o que era estar vivo. E então, com lágrimas descendo pelo rosto, ele disse: "Obrigado por ter me feito prometer que viveria. Demorei 15 anos, mas acho que finalmente estou cumprindo. E acho que você aprovaria. Ela é forte como você, honesta como você, e me faz querer ser uma pessoa melhor." Noemi chorou também, e quando saíram do cemitério ela disse: "Obrigada por me deixar fazer parte disso, por não me esconder dela." Ou como aquela tarde de sábado em que foram visitar os pais de Noemi em Guarulhos. Seu pai, seu Mário, era exatamente como Afonso imaginou. Mãos calejadas de décadas de trabalho mecânico, sorriso largo, aperto de mão firme. Sua mãe, Dona Amélia, cozinhou um almoço farto e ficou obviamente emocionada ao ver a filha feliz novamente. Durante o almoço, seu Mário contou histórias da infância de Noemi, fazendo-a corar e rir. Dona Amélia mostrou álbuns de fotos antigas, e quando foram embora, Dona Amélia abraçou Afonso forte e sussurrou no ouvido dele: "Obrigada por cuidar da minha menina. Ela passou por muita coisa. Merece ser feliz." "Eu vou fazer o meu melhor", Afonso prometeu. "Ela também está me ensinando a ser feliz de novo." Houve também o dia em que Afonso finalmente levou Noemi para conhecer Beatriz e sua família. Laura e Sofia, suas sobrinhas, ficaram encantadas com Noemi, que não teve vergonha de sentar no chão e brincar de montar quebra-cabeças com elas. Beatriz observava de longe, com lágrimas nos olhos, vendo o irmão rir de forma genuína, relaxada, sem aquela tensão constante que carregava há tanto tempo. "Ela é especial", Beatriz disse para Afonso quando ficaram a sós na cozinha. "Eu sei. Não estraga isso, tá? Você merece ser feliz, e ela claramente te ama. Como você sabe? Pelo jeito que ela olha para você, como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, mas também como se fosse apenas um homem. Ela te vê de verdade, mano, e ainda assim escolhe ficar." 3 meses depois daquela primeira noite no banco da praça, Afonso tomou uma decisão importante. Ele reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Promoveu 3 gerentes seniores para posições de diretoria, delegando responsabilidade real. Não apenas tarefas, mas poder de decisão. Contratou um CEO externo para cuidar das operações diárias da empresa, mantendo para si apenas as decisões estratégicas mais importantes. Sandra quase desmaiou quando ele anunciou. "Você tem certeza?" Ela perguntou, genuinamente preocupada. "Você sempre disse que controle era essencial." "Eu estava errado", Afonso admitiu. "Controle era minha forma de lidar com o medo, mas aprendi que existem coisas mais importantes do que controle, como tempo, como presença, como viver de verdade." Com mais tempo livre, Afonso redescobriu partes de si mesmo que tinha esquecido. Voltou a ler por prazer, não apenas relatórios técnicos. Começou a correr no parque de manhã cedo. Passou mais tempo com a família e passou tempo com Noemi. Muito tempo. Construindo uma vida juntos, tijolo por tijolo.
6 meses depois daquela noite na praça, em uma manhã fria de junho, exatamente 1 ano depois de Noemi ter entrado em seu escritório pela primeira vez, Afonso acordou ao lado dela, no apartamento dela, em Vila Mariana. Ele observou ela dormir por alguns minutos, cabelos espalhados no travesseiro, respiração tranquila, uma pequena ruga entre as sobrancelhas que aparecia mesmo quando ela sonhava. A luz do amanhecer entrava pela janela, criando padrões dourados nas cobertas. E pela primeira vez desde a morte de Helena, Afonso não sentiu culpa ao amar outra pessoa. Sentiu apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido aos 15 anos de escuridão. Gratidão por Noemi ter tido coragem de atravessar seus muros. Gratidão por ter encontrado alguém que o via, realmente via, e ainda assim escolhia ficar. Gratidão por ter tido a coragem de tentar de novo. Noemi abriu os olhos lentamente e sorriu ao vê-lo olhando para ela. "Bom dia", ela murmurou, sua voz rouca de sono. "Bom dia", ele respondeu, beijando suavemente a testa dela. "No que está pensando?" Afonso sorriu. Um sorriso genuíno, sem guardas, sem máscaras. O tipo de sorriso que não dava há 15 anos. "Estou pensando que você tinha razão." "Sobre o quê?" "Sobre os muros. Eles realmente serviam para manter as pessoas do lado de fora. Mas eu estava preso do lado de dentro. E você me mostrou onde estava a porta." Noemi segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Um gesto que tinha se tornado familiar, reconfortante. Nós dois estávamos presos, cada um na sua própria prisão. Mas acho que a gente se ajudou a encontrar a saída. E agora? Agora a gente vive, de verdade, com medo, com cicatrizes, com fantasmas, mas vive, juntos. Eles ficaram assim, em silêncio, enquanto a luz do sol de junho entrava pela janela, iluminando o quarto com uma promessa dourada. Lá fora, São Paulo acordava para mais um dia. Carros enchiam as avenidas, pessoas corriam para o metrô, vendedores ambulantes abriam suas barracas, a cidade pulsava com seus 12 milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com suas próprias dores, alegrias, lutas, vitórias. Mas ali, naquele pequeno apartamento em Vila Mariana, 2 corações que haviam esquecido como bater juntos estavam reaprendendo. Afonso Quirino, o milionário solitário que tinha construído um império, mas vivido como prisioneiro, finalmente havia sido tocado. Tocado de verdade, não apenas superficialmente, mas na profundidade de sua alma. E dessa vez, em vez de se afastar como fez por 15 anos, ele escolheu ficar, escolheu sentir, escolheu viver. E Noemi Furtado, a mulher que havia reconstruído sua vida tijolo por tijolo, depois de vê-la desmoronar completamente, finalmente havia encontrado alguém disposto a construir junto com ela. Não alguém que queria consertá-la ou salvá-la. Ela não precisava disso. Mas alguém que entendia que amor não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar mesmo quando é difícil. É sobre respeitar cicatrizes. É sobre crescer juntos. Eles não tinham uma vida perfeita. Noemi ainda tinha pesadelos ocasionais sobre Campinas, sobre o bebê que perdeu. Afonso ainda visitava o túmulo de Helena todo domingo, e provavelmente sempre visitaria. Ambos ainda carregavam suas cicatrizes, seus medos, suas inseguranças, mas eles tinham algo mais importante que perfeição. Tinham verdade, tinham presença, tinham a coragem de serem completamente vulneráveis um com o outro, tinham a disposição de crescer, de mudar, de se tornarem pessoas melhores juntos do que jamais seriam sozinhos. Alguns meses depois, Afonso e Noemi estavam caminhando no Parque Ibirapuera em uma tarde de domingo. O céu estava limpo, o ar fresco. Crianças brincavam perto do lago. Casais passeavam de mãos dadas. A vida acontecia ao redor deles em toda sua beleza imperfeita. Eles chegaram ao mesmo banco onde tinham se beijado pela primeira vez, meses atrás. Sentaram ali em silêncio confortável. "Sabe o que é engraçado?" Noemi disse de repente. "O quê?" "Eu passei tanto tempo com medo de nunca ser feliz de novo.
com medo de que as coisas que perdi tivessem me quebrado de uma forma irreparável. E você também. E nós dois estávamos errados. A gente não estava quebrado demais. A gente só estava esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, pelo tipo certo de amor. Afonso passou o braço ao redor dela e Noemi encostou a cabeça em seu ombro. Não é o amor que eu tinha imaginado quando era mais jovem, ela continuou. Não é aquela coisa de conto de fadas, sem problemas, sem dor. Não, Afonso concordou. É melhor, porque é real. Real e imperfeito. Noemi sorriu. Real e imperfeito, ele repetiu. Mas nosso. Ficaram ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E quando finalmente se levantaram para ir embora, de mãos dadas, ambos sabiam uma verdade simples, mas profunda. Às vezes, as histórias de amor mais bonitas não são aquelas que começam com perfeição. São aquelas que começam com duas pessoas quebradas que encontram coragem para se reconstruir juntas. Às vezes, o amor verdadeiro não é aquele que chega fácil, é aquele pelo qual você luta, aquele que você escolhe todos os dias, mesmo quando é difícil. Às vezes, a felicidade não é a ausência de dor, é a presença de alguém que faz a dor valer a pena. E às vezes, apenas às vezes, duas almas perdidas conseguem se encontrar no momento exato em que mais precisam. E juntas descobrem que é possível não apenas sobreviver, mas viver, realmente viver, com medo, sim, com cicatrizes, certamente, mas também com esperança, com amor, com a certeza de que não estão mais sozinhas. E isso, no final, é tudo que realmente importa. Afonso Quirino tinha sido um homem com tudo, fortuna, poder, influência, mas estava vazio, sozinho, aprisionado em muros que ele mesmo construiu. Noemi Furtado tinha perdido tanto, sonhos, um filho que nunca nasceu, anos que sentiu que desperdiçou. Mas juntos, eles encontraram algo que dinheiro não compra e tempo não apaga. Encontraram cura, encontraram esperança, encontraram amor. O tipo de amor que não conserta tudo magicamente, mas dá força para enfrentar o que não pode ser consertado. O tipo de amor que diz, eu vejo suas cicatrizes e ainda assim te escolho. O tipo de amor que transforma sobreviventes em pessoas vivas de novo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando suas últimas cores sobre a cidade que os havia testemunhado crescer, sofrer e finalmente encontrar um ao outro, Afonso e Noemi caminhavam para casa. Não para a prisão de luxo onde Afonso havia passado 15 anos sozinho, mas para um lugar que estavam construindo juntos. Um lugar chamado recomeço, um lugar chamado esperança, um lugar chamado amor. Mensagem final ao espectador. Se você chegou até aqui, muito obrigado por embarcar nessa jornada emocionante conosco. Esta foi a história de Afonso e Noemi, dois corações feridos que se encontraram no momento exato em que mais precisavam, provando que nunca é tarde demais para recomeçar e que o amor verdadeiro pode nascer das cicatrizes mais profundas. Esta é uma história sobre coragem. A coragem de ser vulnerável depois de ter sido machucado. A coragem de confiar depois de ter sido traído. A coragem de amar depois de ter perdido. A coragem de viver de verdade, não apenas sobreviver. Se você gostou dessa história, deixe seu like para apoiar nosso canal e nos ajudar a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Comente de onde você está assistindo este vídeo e qual parte da história mais te emocionou. Queremos saber o que você sentiu. Você se identificou com Afonso? Com Noemi? Qual momento te marcou mais? Ative o sino de notificações para não perder nenhuma história nova. Publicamos histórias emocionantes regularmente e você não vai querer ficar de fora. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Cada inscrição nos ajuda a crescer e a trazer cada vez mais histórias que fazem você sentir, refletir e acreditar no poder do amor e da superação.
Cada like, cada comentário, cada inscrição faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que realmente importam. Histórias sobre pessoas reais, com problemas reais, encontrando formas reais de serem felizes. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Você é especial para nós. Nos vemos na próxima história.